Oi pessoal, bem-vindo ao canal La Modista. Gente, hoje nós vamos falar sobre a moda dos anos 50, justamente por causa da novela Garota do Momento, né, que estreou essa semana na Rede Globo. E vocês sabem que o canal La Modista, a gente trabalha com costura, customização, styling, modelagem, né, indústria da moda e também esses interesses, né, que a gente tem sobre a moda. Isso aqui é um canal de moda, né, gente? Se você gosta de moda, já se inscreve neste canal aí. E também, antes de continuar o vídeo, já dá um like, porque esse like ajuda bastante a gente, esse gostei, esse joinha aí, tá bom? Não esquece de dar esse joinha não. Vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial, né, durante a Segunda Guerra Mundial, teve muita escassez de tudo quanto é tipo de coisa, inclusive dos tecidos. Então, assim que acabou a Segunda Guerra, aí essa escassez acabou. Então, a moda ela explodiu e ela se tornou algo muito mais glamuroso e muito mais elegante. Então as pessoas se identificaram e começaram a explorar, a desenvolver essa questão mesmo na moda, né? As roupas femininas, por exemplo, elas eram bastante estruturadas e com a cintura bastante marcada. As mulheres gostavam muito daquela saia rodada que já existia desde a década de 40, né? Com a Dior. Os meninos, por exemplo, eram chamados de Ted Boys, que eles tinham os casacos bastante elegantes, tinham casacos de couro e as roupas eram bastante ajustadas ao corpo, e eles eram reconhecidos, né, ou conhecidos pela rebeldia mesmo que existia nesses meninos. Tinham também os rockers, que eles chamavam, né, porque era um momento de rock and roll na moda, e eles usavam muito as camisetas brancas e as jeans. Inclusive a Levi's, né, que é Levi em inglês, ela se destacou muito nesse período também, porque ela começou lá durante no boom dela veio durante a Segunda Guerra, né, e a Levi continuou com esse jeans que os rockers gostavam muito de usar, além das jaquetas de couro e das botas. E as mulheres gostavam muito dos saltos altos e dos acessórios bastante luxuosos, né, com joias e bolsas. As mulheres adoravam. A juventude dos anos 50, que é bastante retratada na novela aqui agora, eles eram bastante agitados, né, e tinham esse comportamento meio rebelde, que as pessoas chamavam da época. E a novela está retratando bastante, fielmente isso, porque agora eles estão passando, né, o carnaval durante essa novela mesmo. Você observar, tem os meninos que eles tinham essas atitudes mais sexuais mesmo. Então eles até levam uma bombinha, né, explode, né, naquele baile de carnaval mesmo, com a intenção das garotas pularem nele. Essa é a intenção mesmo da adolescente. E eles eram considerados rebeldes para aquela época, né, apesar de toda a ingenuidade ainda que tinha. E a TV, ela tinha grande influência, porque foi nessa época, inclusive, que inaugurou a TV Tupi, que é a primeira televisão, né, emissora de TV da América Latina e do Brasil. Então a TV ela tinha grande influência no comportamento das pessoas e na existência da moda, por exemplo mesmo. E as pessoas ficavam muito tempo diante da televisão, né, porque era uma novidade, era um encantamento aquilo. Mas a televisão, né, ainda não era uma coisa acessível a toda a sociedade, né? Algumas pessoas só que tinham o privilégio de ter uma TV em casa. Inclusive foi durante os anos 50 também, porque, gente, quando a gente fala de moda, a gente também fala de sociedade. Porque a sociedade, ela reflete no comportamento, né, da sociedade daquela época, de qualquer época. Ela reflete no comportamento e, consequentemente, reflete na moda, no vestuário das pessoas. É por isso que quando se fala em moda, também se fala em sociedade, porque elas são interligadas.
Durante os anos 50, por exemplo, veio muitas descobertas científicas. Inclusive na novela, agora na primeira semana, eles têm falado muito sobre o espaço, sobre a primeira visita do homem à Lua, né? Tem os satélites que estão começando a rodar o planeta. Eles têm falado muito sobre isso mesmo. Inclusive foi durante os anos 50 que começaram a investigar o DNA, que hoje a gente conhece bastante, é amplamente desenvolvido hoje, né? A descoberta foi lá. E teve grandes personalidades brasileiras que influenciavam tanto na televisão, porque a televisão, né, já é uma coisa bastante tendenciosa na época, influenciava as pessoas gostavam da televisão e já tinham seus artistas preferidos. Tinham, por exemplo, a Carmen Miranda, tinha o Dorival Caymmi, o Luiz Gonzaga, a Dalva Oliveira. Todas essas pessoas elas influenciavam o comportamento, principalmente dos jovens da época, e consequentemente influenciavam o vestuário, que obviamente que com a Carmen Miranda ninguém ia andar com aquilo na cabeça, mas o comportamento da Carmen Miranda influenciava o comportamento das pessoas. Nessa época, como eu já falei também, a TV Tupi, né, foi inaugurada, que é a primeira televisão não só do Brasil, mas da América Latina. E os jovens, como que era o comportamento dos jovens da época, por exemplo, o que eles gostavam de fazer? Eles gostavam de ir em lugares de dança. A dança era muito importante para eles, era uma coisa que divertiam eles bastante. Eles gostavam do cinema, porque o cinema também, nesta época, era muito chamativo. As pessoas gostavam muito de ir ao cinema, os jovens principalmente. Eles frequentavam muito pistas de patinação e também assistiam muito televisão, só que nunca sozinho. A televisão é um momento de família, é um momento de amigos, sempre tinha muitas pessoas ao redor da televisão para poder assistir aquilo ali. Foi durante os anos 40 que surgiu o New Look da Dior. Só que a influência, a consequência desse New Look mesmo, veio parar nos anos 50, que as mulheres gostavam muito daquelas saias volumosas, daquelas saias rodadas, daquela saia godê total mesmo. Inclusive aqui no canal já tem alguns vídeos em relação a saia godê de todos os tipos. E a Dior influenciou não só os anos 40, depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, como depois da Segunda Guerra também, no vestuário das meninas, que elas adoravam essas saias influenciadas pelo New Look. Além disso, tinha a maquiagem. A maquiagem foi um boom do momento. As meninas adoravam se maquiar. O delineado nos olhos, aquele gatinho, por exemplo, durante esse período, ele era assim o must das meninas que gostavam de maquiar naquele momento. E as mulheres gostavam muito de maquiar. E o lábio, por exemplo, eram muito chamativos, eram bastante destacados, eram bem pintados. As mulheres gostavam de evidenciar os lábios também, os lábios e os olhos na maquiagem. Durante esse período também, as marcas, né, que chamavam mais a atenção das pessoas, obviamente pessoas com poder aquisitivo maior, tinha a Balenciaga, que era bastante chamativa, tinha a Givenchy, tinha a Chanel, né, que a Chanel neste momento ela trouxe uma certa evidência, um certo comportamento natural não, um comportamento assim social, que modificou um pouquinho o pensamento das mulheres da época. A Chanel também estava lá. Tinha a Nana Ricci, que surgiu nesse momento como um grande nome da moda. Inclusive, durante os anos 50, eu não vi na novela ainda, gente, mas durante os anos 50, as calças já eram aceitáveis para as mulheres, principalmente aquelas que marcavam mais. Elas eram ajustáveis, não chegava a ser uma calça leg, né, uma calça muito justa, mas elas eram ajustáveis ao corpo, e a sociedade já estava aceitando mulheres vestir calça nessa época. Eu acho que não tem nenhuma cena ainda, pelo menos a primeira semana, né, que eu estou fazendo esse vídeo durante a primeira semana.
não vi nenhuma mulher com calça jeans ali ainda. Mas assim, tinha influências da feminilidade, da beleza, com a Marilyn Monroe, com a Brigitte Bardot, que eram grandes estrelas do momento. A novela Garota do Momento, acho que ela está no ano de 1958, né? Que é no final dos anos 50, por exemplo. E logo vai entrar os anos 60. Eu não sei se a novela vai retratar o período militar, durante a ditadura militar. Eu não sei se a novela vai chegar até aqui, ali, porque durante o período militar, o regime militar, a moda também já dá uma mudada, justamente porque a sociedade já está em um outro tempo, já está com novas preocupações. É por isso que eu falo que a sociedade ela é responsável também pelo desenvolvimento da moda. É o famoso Zeitgeist que chama, né? Uma coisa assim, que é uma palavra em alemão, que é justamente para poder explicar o espírito da época. Então, o que a momento está vivendo, o que as pessoas estão passando naquele momento, dentro da sociedade, reflete no que elas escolhem para usar. Não sei se a novela vai retratar disso, porque depende muito do público, né? Quando novelas em canais abertos, por exemplo, elas são muito influenciadas pelo que o público acha e pelo que o público quer realmente ver. Então vamos ver, que a novela está agora na primeira semana, né? Vamos ver se elas vão chegar até esse momento onde a moda já dá uma outra modificada. Gente, não esquece de dar um gostei, um joinha nesse vídeo, tá? Porque ajuda bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, até de curiosidade da moda, é só se inscrever aqui no nosso canal. Beijo!